Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Esse projeto que tem como objetivo compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados e assim fazer com que você a cada dia possa fazer uma gestão muito melhor. Aqui passam pessoas que já contribuíram com a sociedade, que já trabalham há muito tempo e com isso você com certeza aprende alguma coisa. Como eu sempre digo, aqui é como se fosse uma viagem de trem e cada episódio é uma estação. Você entra, pega conhecimento e segue sua vida. E se você por acaso cair um episódio que você sabe mais do que quem passou aqui, parabéns, você tem um referencial e vê que você está indo muito bem. E hoje nós temos aqui Tarcísio Martins, meu amigo, que é contador, pós-graduado, mas eu gosto mesmo da sua parte como poeta, tá certo? As suas poesias aí, estivemos recentemente aí num ambiente agradável, fomos lá no sítio, passamos uma tarde batendo papo e resolveu começar esse episódio aqui diferente com um poema, tá certo? Lê se é poema mesmo o nome? Sim. Tarcísio, Pequeno poema. Apresente-se o seu lado poeta. Josué, quando você me falou sobre a bússola do gestor e essa sua fala inicial, eu peguei essa deixa e escrevi o seguinte: na bússola do gestor é nosso lema de cada dia, o empreender e o gerir, temática que fascina. A mesma mente inventiva que faz, inova e cria, aqui, sem temor, também aprende e ensina. O mundo dos negócios é sempre desafiador, é ter visão, coragem, como meta, persistir, sonhar, planejar e arriscar, sem ter medo de cair. E se cair, levantar, sacudir a poeira com destemor e seguir. Muito bom, rapaz, o homem é bom, é espetacular, viu? Tarcísio Martins, obrigado aí pelo poema, tá certo? E você tem tirado assim da cartola aí cada coisa bonita. Quem quer seguir Tarcísio, segue aí nas redes sociais. Depois você passa as redes sociais, Tarcísio, você é de onde? Quem é você na fila do pão? Para que quem vai aqui nos assistir saber um pouco mais quem é você. Quem é Tarcísio? Tarcísio é um filho de Rio Tinto que chegou aqui na capital em 1978. Trabalhei muitos anos no comércio. Eu costumo dizer que o melhor retrato disso aí é ter 2 carteiras profissionais completamente preenchidas, né? E depois do comércio eu segui carreira em bancos, eu fui estagiário no BNCC, fiz o concurso do Banco do Estado, iniciei minha carreira em Picuí, minha carreira de bancário em Picuí, e segui aqui na capital, depois voltei para terminar o curso e segui aqui na capital e por 26 anos eu estive no Paraibã. Até aconteceu aquele fechamento por Collor em 20 de setembro de 90, depois eu voltei como titular da contabilidade, trabalhei no financeiro, além de agências. E quando o banco reabriu, eu era o contador. E quando o banco foi vendido, eu também era o contador. E fiz todo o processo de migração quando o Paraibã desaparece dentro do Banco Real. Então tem 3 datas aí que mexeram muito com minha vida, Josué. Quais são? 20 de setembro de 90, aquela manhã fatídica em que Collor decretou a liquidação do Paraibã. Foi por quê, hein, Tarcísio? Que foi que o quê, hein? Olha, essa conversa que roda aí de bastidor, que a imprensa divulgou, mas praticamente é o seguinte. Você assistiu o filme Titanic? Assisti. Viu que aquela festa grande que acontece e o cara tá ali, o Leonardo DiCaprio, né? Não sei porque diz que eu pareço com ele, sabe? Não sei. Você me chama de Josué Cruz DiCaprio, viu, Juan? E sei por quê. Eu acho que ainda é depreciar você, viu? Gostei. E eu fiquei sabendo também se lindeza pagasse imposto, eu era o maior contribuinte, cara, pensar as coisas. E aí aquele cara bonitão tá lá com aquela mulher bonitona e aquela festona, quando termina assim, ei, bora fazer uma festa real? Bora. Aí desce lá pro porão e lá o cancão pia, lá a festa é pra valer lá com a galera, tá? Isso. E realmente ali é uma festa de verdade. Uhum. Então, Tarcísio, de verdade, o que aconteceu, Tarcísio? Não que contam. Tecnicamente, o que foi argumentado pelo Banco Central naquela época, a ministra Zélia, né? Uhum. É que o banco, inclusive isso foi dito para o governador Buriti na época, que anos depois
lá na casa dele. Eu passei um tempo à disposição do que hoje é o SENDAC, trabalhava diretamente com a primeira-dama, com Dona Glaucia Buriti. E depois a gente discutindo algumas coisas daquela época, o governador me fez essa pergunta, né? Mas, Tarcísio, ninguém nunca me disse o que eram aqueles problemas técnicos graves que fechou o banco. E eu disse, governador, o problema técnico não era com o banco, era com o Estado. O Estado é quem estava quebrado, porque as letras do Tesouro Estadual que foram debitadas na conta corrente que o banco tinha no Banco Central, né, que é a conta, que ensejou tecnicamente o fechamento do banco. Tecnicamente, quer dizer, ficou insolvente. Isso. Tá. Porque é como se você fosse avalista de uma determinada coisa e a fatura venceu e alguém foi para cima do avalista. De ouvir dizer, tá? Não tenho certeza, que na época houve uma não aprovação da Assembleia, vou chamar de rolagem da dívida. Isso procede ou não? Sabe dizer ou não? Eu desconheço isso aí. Tá. Você naquele dia até me falou, mas eu nunca... Tá. Beleza, então vamos lá. Gente, você pode perguntar assim, o que isso pode nos ensinar, não é isso? Com certeza. O que isso pode nos ensinar, né? Ou seja, afetou muita gente, afetou a Paraíba. Então, assim, às vezes você tem um negócio que está indo bem, mas fatores alheios a seu empreendimento acabam lhe prejudicando, inclusive decisões aí de governo, de câmbio, etc e tal. Como é que você vê, Tarcísio? Você sempre trabalhou muito, inclusive até hoje trabalha na Prefeitura de Campina Grande, não é isso? Eu estou na Prefeitura de Campina Grande, numa assessoria lá vinculado à Controladoria Geral do município, mas à disposição estou como gerente financeiro da Secretaria de Saúde. Como essas decisões hoje, elas acabam afetando o empreendedor? Como é que você vê isso, assim, na sua experiência profissional aí? O que você diz assim, o cara tá aqui empreendendo, tá? Porque assim, ontem, por exemplo, ele estava tentando pagar o ISS, dia 10, deu problema na prefeitura. Ele simplesmente prorroga e pronto. Não acontece nada. Não acontece nada. Mas se você atrasar um dia, então como é que você vê assim, Estado e o empreendedor? Tem uma frase que diz, né? Se você não me atrapalhar, já me ajuda muito. Mas como é que você vê essa relação e como ela pode ser mais harmoniosa? Ok, para não deixar no ar aquilo que eu falei inicialmente, que 3 datas que eu disse, sim, né? Desculpa. Uma foi 20 de setembro de 90, quando foi decretada a liquidação, naquela fatídica manhã de setembro, que todos os anos, agora no próximo dia 20, eu refaço um histórico dessa data, porque éramos 1.457 funcionários e... De repente, da noite para o dia, a gente estava desempregado. Era esperado ou não? Nunca. Ninguém acreditava, porque o governo Buriti tinha uma vertente extremamente forte, que era o sobrinho, que era o líder de Collor lá no Congresso, né? Mas Collor, naquela época, não respeitava ninguém. Nem o dinheiro do povo respeitou, meu? Aí saiu o Collor com a escola na mão, não sei se é montagem, se é fake news. O cara escreveu assim, filha da puta, pegou de da minha avó todinha pra tomar escola hoje. Então, Collor, pra quem não conhece, pra quem é adolescente aí que tá nos assistindo, tem menos de 25, né? Foi um presidente que, quando assumiu, confiscou todo o dinheiro da população. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem um site que explica bem direitinho. O site é Google, dá um Google aí que explica a história todinha, não é isso? Eu já fiz 2 eventos na internet, nós tínhamos uma sala de gestão de ideia a nível de Brasil, falando sobre isso. Em 2 ocasiões falei sobre o tema e me reporta esse período, inclusive, do plano Collor e sobre os planos, sobre as mudanças de moeda, por ter sido de banco. Então, 20 de setembro de 90, Collor fecha o banco. 31 de março de 1994. Certo. O banco é reaberto, a gente... publica o primeiro balancete, o balancete de abertura do banco, publicamos o quadro geral de credores quirografários, convocando todos aqueles quase 70 mil correntistas que o banco tinha, aplicadores que ficaram com dinheiro retido naqueles quase 5 anos. E começamos a disponibilizar. O banco plenamente estruturado, o banco estava muito bem e pronto para seguir e servir ao desenvolvimento do Estado. Importa a visão de quem tenha um pensamento diferente. Esse é meu pensamento.
que o banco poderia servir muito mais. É tanto que muitos estados aí não abriram mão dos seus bancos estaduais, como existem muitos. Em 18 de novembro de 2001, o governo Maranhão vende em leilão esse banco plenamente, coisa que é tanto que o Banco Real que comprou pagou quase 90% de ágio para adquirir o banco que tinha de ágio em cima dos ativos, é isso? Em cima do patrimônio do banco. Certo. E, assim... Patrimônio líquido que você fala. Isso. Tá. Porque, se não fosse bom o negócio, com certeza, uma entidade como era o Banco Real, né, que tinha 33 mil funcionários eu não sei Brasil. se foi... Não, eu acho que foi a venda do Santander, do Real para o Santander, sabe? Sim, que depois o próprio Real que adquiriu primeiro o Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco, e em seguida adquiriu o Paraibano e outros bancos só. Aí depois o Santander compra o Real. E depois o Santander comprou o Real. Tem uma história, eu acho que é na compra do Santander, que é... O Santander é francês, né? Não, é espanhol. Espanhol. Que dizem que o executivo veio negociar o Santander, tá certo? Que veio negociar o Banco Real, pagou lá, sei lá, o valor do banco lá estava estimado em 50 bi. Vamos dizer que foi isso didaticamente. Aí ele pagou 120 com ágio. Aí os competidores disseram, mas rapaz, você pagou mais? Ele disse, não, eu economizei 80 bi. Eu paguei 120, eu podia pagar até 200, porque eles tinham uma estratégia para entrar no Brasil e o Banco Real era o melhor caminho que eles tinham para entrar. Não sei se a história é verdade ou se é mentira, mas... Pode ter um fundo de verdade, porque eu vivenciei outra etapa também com o banco, que foi a venda do BGN, Banco Galvão de Negócios, que era o banco da Queiroz Galvão, lá em Pernambuco. Depois que eu deixei o Real, passei uma temporada o que hoje é Sicredi, era Unicred Norte-Nordeste, como gerente de controladoria, e fui ser gerente de controladoria numa instituição que o banco tinha para operacionalizar o principal negócio, que era o empréstimo consignado. Então, um banco de 378 milhões, o PNB Paribas francês, para entrar no Brasil e participar desse negócio, pagou 1,5 bi. Então... Numa condição onde o acionista controlador passasse, parece que 25 anos fora do mercado. Porque com esse dinheiro ele abria mais uns 3 ou 4 bancos. É um negócio interessante aí. Tarcísio, aí a segunda data é essa? Sim, a terceira data, né? Certo. Porque foi o fechamento do banco em 27 de novembro. A reabertura e a venda. A reabertura e a venda, que foram assim datas que marcaram... O banco era lucrativo ao Estado? Lucrativo. Depois de reaberto, nunca deu prejuízo. Então a venda foi uma decisão política, no caso, não foi? Foi uma decisão política e, assim, era para atender uma daquelas correntes do neocapitalismo, onde lá atrás já tinha um documento, que esse documento estava em inglês no site do FMI, que recomendava a extinção do sistema financeiro estadual, dos bancos estaduais. Dos bancos estaduais, certo. Uma vez até traduzi para um presidente do banco uma parte desse documento que o governo Maranhão negou o tempo todo para nós, funcionários. Numa das reuniões daquelas intermináveis, todo o corpo de gerente reunido, teve colegas que choraram, se emocionaram, eu disse para essas figuras que guardassem as lágrimas para uma coisa mais útil. Porque quando o político está dizendo uma coisa, escreva o contrário, que às vezes acontece sempre o contrário, né? Que era quase assim, o governo Maranhão dizendo que o banco era invendável, não estava à venda. E por trás... Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo. Quer dizer, como é que você sabe que político de uma coisa a outra? Às vezes... escreva o contrário, porque eu já vi e assim, a imprensa está cheia aí de exemplos desses. Eu nunca concordei com... Mas a picanha vem, né? Picanha vem. Ou não? Porque é o contrário, hein? Eu nunca concordei, por princípios, com o processo de privatização da coisa pública, como foi feito e como é feito a nível de Brasil. Mas então, deixa eu te perguntar, é o processo ou você acha que a privatização ela é maléfica, eu chamar assim, ou é o processo como é feito? Determinados ativos que foram construídos como o banco, que nasceu em 1924... Aí vai servir só um governo aquele dinheiro. E, assim...
a rentabilidade que determinadas empresas dão para os seus governos e porque 1/3 daquela rentabilidade é o preço daquele ativo que é vendido. Tarcísio, então eu não concordo. Deixa eu te falar uma coisa pra você, tá? Quem defende a privatização, e eu conheço muita gente, basicamente não é porque vai fazer bem ou mal ao Estado. Todos que defendem, eles falam muito sobre a prestação de serviço. Então, se você tem uma empresa, se você é um empresário, se você tiver um funcionário que for na sua empresa, que alguém vem na sua empresa agora, um cliente, e ele foi, abre aspas, mal atendido, fecha aspas, ou até mesmo não resolveu o problema, ou até mesmo resolveu depois do prazo, tá certo? Ele vai ter que se explicar. E se não resolver, ele vai ser demitido, porque ele estava ali para atender os princípios da empresa. Eu digo isso que eu sou empresário e tenho amigos empresários. A gente não tem a mesma qualidade do serviço, a mesma preocupação, tá certo? Quando a gente depende do setor público. E eu posso dar vários exemplos que eu passo na pele. Então, não vamos ter um consenso. Eu concordo com você nesse quesito aí de que é um bem construído a partir da sociedade. Então, por que um vai lá e vai vender? Olhando por esse lado, eu concordo com você. Quando eu vou para o serviço, eu, Josué, privatizava tudo, porque a gente tem tido serviços melhores. E eu vou dizer para você aqui, a única empresa aqui da Paraíba que piorou o serviço, depois que privatizou, as que eu conheço, chama-se a Telpa. A Telpa era um exemplo de gestão, tá certo? E depois que privatizou, ficou uma desgraça. Veio lá Telemar, inclusive, daí o problema, né? E tá Telebom, botaram Telemar, aí vai mapa danado, tá certo? Lembra disso? Diz que botaram o nome do ministro da República de Eliseu, aí alisou todo mundo, botaram dólares, sabe, cara? Mas só tem umas coisas que eu não entendo, sabe? Aí bota transportadora tartaruga, motel Nossa Senhora do Bom Parto, e as coisas não funcionam, não, cara. Não dá certo, né, cara? Açougue Sagrado Coração de Jesus, é o que fizeram o Coração de Jesus, cara. Mas brincadeiras à parte, então, como é que você vê isso? Como poder melhorar? Seria investir no serviço público, ter uma visão mais... Qual é a sua percepção, você que navega tanto tempo e tão experiente, tão sensível aos problemas, tá certo? José, eu tenho uma visão diferenciada disso daí. Existe bons e maus serviços, tanto público como privado. O melhor exemplo que você citou aí, porque o sistema Telebrás era sinônimo de excelência no país. E minha esposa trabalhava na Telpa e eu conheço de muito tempo a qualidade do que era o serviço. Eu não sei se você sabe, a Telpa tinha um reconhecimento de patentes, desde o tempo de ficha telefônica que era usado em orelhão, aí um monte de coisa. Eu conheci uma dessas figuras que trabalhava com minha esposa aqui. Então, tinha uma excelência e na qualidade da gestão. Mas tinha outras empresas do sistema que eram muito ruins no serviço. Só que privatizado, a gente viu o desastre que foi inicialmente e até hoje nós temos problemas com telefonia hoje, com a massificação do telefone celular. Então, eu acho sempre que bate naquela tecla na questão da gestão. A gestão tanto pode ser boa, como pública, como privada. Porque se você olhar que à frente dessas grandes empresas públicas que têm boas gestões, estão gestores com vontade de fazer acontecer. Claro, esse discurso era muito usado, principalmente a nível... O paraibano é um exemplo de gestões políticas, aquelas coisas todas. Quando o banco foi reorganizado para ser reaberto a partir de março de 94, inexistia a decisão individual onde poderia-se ter aquela sangria, vamos dizer, de recursos ou operações de créditos mal aprovados, sem as garantias reais e coisas que no passado se falava. Você fala tanto. no Paraibano. No Paraibano. Certo. Então, essa reestruturação teve a preocupação de trazer que todas as decisões de crédito, de concessão de créditos, fossem feitas através de comitês. Isso então, na reabertura? Na reabertura. Antes não. Tá. Antes, a decisão monocrática a nível de diretoria acontecia nessas decisões de crédito. Eu guardei como lembrança, infelizmente, um rato em casa, pegou em cima da caixa e comeu até embaixo todo o histórico que eu tinha das inadimplências do Paraibano. Você não dá com o meu errado, pô. Mas assim, voltando,
problema de gestão. Então, no serviço público, depende muito dessa qualidade do gestor. Claro, quando se fala na questão da estabilidade, que sempre se batia muito, existem funcionários e funcionários, né? Eu estive em algumas vertentes dessa e sempre fiz a minha parte, independente de como o colega de lado age ou deixa de fazer. Mas se existe um gestor com vontade de que aconteça, a coisa acontece. Não importa que seja público ou privado. Concordo com você e discordo em parte, tá? Eu tenho conta por causa do meu negócio, faço débito enquanto eu tenho conta na Caixa Econômica, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu tenho conta no Banco do Nordeste, eu tenho conta na Itaú, Bradesco, Sicredi. Então hoje eu me relaciono com todos os bancos. O Banco Santander piorou muito. Concordo plenamente. Piorou muito, só tenho lá o necessário. Vou dar um exemplo para você. Eu mudei esse telefone aqui. A minha conta, quando eu era gerente geral na última agência do banco, eu mantenho até hoje, mas a qualidade não é boa. Tenho duas experiências com o Banco Santander. Uma, eu fui cliente do Paraiban, Banco Real, foi minha primeira conta, foi no Paraiban. Minto, foi a segunda conta. A primeira eu abri no Banco Mercantil de São Paulo. Sim. Comprei uma capanga, coloquei aqui na mesba e andava embaixo. Quando alguém dizia assim, vai pagar, eu puxava assim o cheque e pagava com cheque. Meu amigo, eu era o das galáxias aí, tá? Uhum. E vim pro Real Santander. No Santander, recentemente, eu fui encerrar minha conta. Mais precisamente na pandemia. Eu ficava em casa, não tinha muito o que fazer, aí eu fui lá e fazia meu orçamento doméstico, vi que eu tinha várias contas pessoa física, não valia a pena, porque antigamente você abria a conta pessoa jurídica e abria a física também. Vou ficar só com 2 bancos, o Santander e só com o Banco Digital e a Caixa Econômica, porque eu tenho um financiamento imobiliário. Fui fechar minha conta, tá? O banco já estava recebendo você lá, foi aquele período de fechamento total. Eu cheguei e fiz assim, eu queria encerrar minha conta. A mocinha lá puxou o papel e fez assim, já sacou o saldo todo? Já. Ela foi, assinei e fui embora. Eu olhei para trás assim, com um sentimento de abandono tão grande. Porque eu esperava, pelo menos, que ele disse, mas por quê? Eu esperava receber um e-mail, uma carta, um telefone. Por que você quer sair tanto tempo conosco? Então, assim, esse foi o tratamento. Segundo, eu mudei de celular e fui fazer cadastrar o outro telefone. E no cadastro do novo telefone, o Santander, para pessoa jurídica, né? Fui lá, fiquei quase 2 horas, não consegui fazer, depois aloprei lá, para quem não sabe, dar uma brigada, tá? E aí, foi quando ela pegou meus dados lá, mandou um e-mail, autorizei e liberou à tarde. O Sicredi eu fiz em 10 minutos com o auxílio do gerente. Josué, faz tal procedimento que eu autorizo aqui. Consegui fazer. E no Nubank eu fiz em 3 minutos o cadastro do novo telefone, sabe? Quer dizer com isso? Então, eu conheço um pouco da vivência. E a forma como hoje está estruturado os processos de Caixa Econômica, Santander, do particular é o Santander, que é como você falou aí, né? Depende da gestão, tá? Mas a forma como está estruturado, como estão estruturados os processos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNB, é muito atrasado. Tenho meus amigos lá, nada contra eles, portador não merece pancada. Então, assim, ou passaria por uma modernização, ou teria realmente, na minha opinião, de serem privatizados. Mas não vamos entrar nessa discussão, para a gente não brigar muito aqui, tá certo? Tranquilo. Mas eu continuo assim. O meu sentimento é só a qualidade do serviço, sabe, Tarcísio? Que a gente sofre muito na prefeitura, quando vai no estado, vai tirar uma licença. Meu amigo, você sofre muito. E não é o prefeito A ou B, não. Sim. O secretário, é a cultura. Isso. Eu acho, tá certo, como gestor, que deveria haver uma política maior de valorização do servidor. Tá certo? Que ele fica muito à mercê da boa vontade do gestor. Deveria ter uma espécie de uma independência para você cuidar de gente. E não deixar que governo A, governo ruim, governo A, governo B, vai lá e faz a mudança. Josué, eu falo dessa coisa da valorização da coisa pública, mas hoje eu digo com orgulho de ter sido funcionário do Banco Real. Era um banco... Era bom. Por excelência. Era
assim, nós tínhamos um sistema de avaliação onde, inclusive por esse sistema de avaliação e um determinado gestor, que foi quando eu pedi demissão e joguei quase 30 anos de banco para o espaço, porque eu disse, minha avaliação é essa, eu não concordo. Você não me deu as condições que eu deveria ter para eu chegar aos objetivos que me foram dados como metas. Então, eu não concordo com essa avaliação e estou fora. Dias depois eu voltei lá, a minha carteira e a chave da agência estavam em cima, eles volte e vá tocar a sua agência. Eu disse, com essa idade, você acha que eu tenho cara de blefe? Eu saí com a mão na frente e outra atrás, que nem o FGTS ele me liberou. Mas tudo bem, isso faz parte da história. Mas eu acompanhei o segmento bancário em toda a minha vida, que, para muitos que não sabem, eu ainda peguei o banco, a gente datilografando o Sleep, que é o lançamento contábil manual. Isso? Datilografar é o quê? Você não vai me dizer com essa carinha de jovem que não teve um diploma de datilografia de uma escola Hamilton da vida. O que é datilografia? O que é? Não é meu tempo, não. Eu sou do Uber pra cá. Eu não fico. Inocente, o rapaz. Quando eu cheguei em João Pessoa, a primeira coisa que eu fiz foi o curso de datilografia. A, B, C, D, né? E se eu desse 240 toques que eu dei e passei no teste, eu fiquei apto a ser caixa do Banco do Brasil, que você tinha que ter um teste, né? Isso, eu acho que era concurso de banco. Era 240 toques, né? Eu não lembro mais, mas você tinha que ter. Então, eu acompanhei essa evolução todinha, porque, por exemplo, era uma mesa que tinha 3 tamanhos desse aqui, onde eu fechava o balanço do banco na mão, com posições que eram colhidas, que muita gente desconhece hoje, tecnologia, como o Telex. Telex é o quê? Então, a gente fazia isso na mão. Uhum. Eu conheço banco, por isso que em alguns momentos eu tive... porque uma coisa puxa a outra. Desculpa aí, mas a mente vem... Aqui, esse é o objetivo mesmo, trazer sua experiência aqui e ver como podem aprender conosco aqui. Uma turminha muito arrogante a nível de banco real em todo canto. Mas só tem banco isso, né? Nas empresas não tem isso não, né, gente? Tem, isso aí em todo canto tem. A vaidade, O cara chegou com muita arrogância e falava assim que a gente do Paraibano, por ter sido um banco público, era encarregado de tudo quanto havia de ruim naquele momento que o Banco Real estava vivendo. Porque algumas instituições aqui cortaram a conta do banco, não deixavam a gente ter acesso. Era problemas outros, mas ele quis atribuir. E jamais eu falaria isso para alguém, porque não é do meu feitio, e eu dizer a ele que tu é um gerentinho de banco que conhece uma agência apenas. Eu conheço o banco como instituição financeira, porque tive por trás de todos os bastidores de decisões e de processos. Naveguei por muitos igarapé, né? Na mão. Então, a gente pode falar com propriedade. Então, eu acompanhei toda essa evolução de quando o banco que fechou em setembro de 90, eu costumava dizer que era uma carroça puxada por um jumento daquele que empanca na primeira porteira. E a gente saiu dali para uma estação espacial. Essa era a diferença do ponto de vista tecnológico, né? Os processos e nessa área, um exemplo melhor do que esse não pode ter. É o setor de compensação. O setor de compensação era feito no passado com troca manual de papel. O cheque que você passava para o banco A, para o banco B ou para o banco C era levado para o SESEC e lá tinha uns caninhos. Que é cheque, hein? Uma prateleira dessa, onde aqueles papéis eram Banco A contra os demais bancos, todos os bancos contra Banco A. No final do dia, o cara somava aquilo 3 vezes por dia e dizia se estava positivo ou negativo, que o banco tinha que disponibilizar isso na conta que ele tinha no Banco Central. Hoje, você faz ideia que você vai numa bodega de esquina ou num pipoqueiro, em qualquer coisa, você paga um valor com cheque ou com Pix. Então, imagine a possibilidade disso acontecer quando não tinha tecnologia, né? Que essa tecnologia era manual. Então, eu tenho números estatísticos em algumas palestras que eu já dei, eu falo sobre essa evolução. Então, o banco foi que esteve na vanguarda de todo o processo tecnológico, e não só tecnológico, porque naqueles momentos mais críticos da economia nacional, que chegamos a ter 90% de inflação ao mês, o banco sempre foi o tipo de empresa que mais lucrou. Eu cito um exemplo que eu coloquei no Face recentemente.
algumas pessoas me perguntavam algumas coisas, eu digo, por que o negócio de banco é bom? Se você pega uma nota de R$ 100 e vai no mercadinho da esquina e compra com aquela nota, paga com R$ 100, aquela nota, a mesma nota, o cara vai para a feira e vai comprar hortifrutis para abastecer o mercadinho, é a mesma nota. E o cara do hortifruti pode voltar ao mercadinho outro. Numa cadeia de 200 vezes essa operação repetida, a nota de R$ 100 vai estar intacta, passando de mão em mão. Mas se você faz um pagamento por débito, 0,05% já ficou no primeiro. Repetida essas operações 200 vezes... No cartão? No cartão, eu estou dando exemplo do cartão, tá, né, que é cobrado uma taxa. A nota de 100 ficou no banco. Saiu toda a cadeia produtiva e esse resultado ficou no banco. Então, você não pode dizer que banco é um mau negócio. E ao longo da história sempre se deu bem. Tarcísio, você conviveu, vocês que o cara ia lá, fazia na mão, tal, botava no clipe, botava na pastinha suspensa, a vida do documento era esse. Né? Esse era o caminho que o documento percorria. Aí vieram as novas tecnologias. Você acompanhou bem essa mudança, acompanha até hoje. Como é que era o funcionário, o colaborador daquela época e de hoje? Mudou essas... Muito, muito. Só para você ter uma ideia, o meu setor, que era de contabilidade, que foi onde eu me dediquei boa parte do tempo, a estrutura do DECOM, o Departamento de Contabilidade do Paraibano, trabalhava quase 300 pessoas. Quando nós estávamos trabalhando as equipes para a reabertura do banco, e houve uma comissão que veio avaliar isso daí. Eu trabalhei, inclusive, em todos aqueles balanços projetados, tinha que suprir, que aquilo era dado uma série de entrevistas diárias todinha. E eu, quando apresentei a minha equipe, que eu fui convidado para assumir a contabilidade, apresentei 32 pessoas. 10%? Sim, que era o que eu tinha ainda aquela carga de manual na cabeça. O cara, não me lembro bem se era do Unibanco ou do Itaú, ele chegou e disse, precisa desligar daquele banco do passado. Essa equipe aí está superestimada. Eu reduzi para 8 pessoas. Ele aceitou e a gente foi com essas 8 pessoas. E quando o banco foi privatizado, nós tínhamos 6 pessoas. E o serviço que eu fazia era muito mais complexo, porque na época do Banco Manual não tinha fundo de investimento e outros serviços mais. Que ano foi isso? Isso em 94. Então você já tinha já tinha saído da máquina já, né? Já, e estava já nos processos de automação. Que quando começou esse processo de automação, que eu fui, vamos dizer assim, com toda aquela memória manual, eu fui para o treinamento do sistema que a gente ia utilizar no banco. Eu passei 22 dias no Rio Grande do Sul e o Total Bank, que era esse sistema, lá as pessoas tentavam me mostrar que esqueça isso aí, apaga isso daí. Porque todo esse processo aqui que você leva na cadeia aqui de coisa, a gente faz isso de forma automática. E as pessoas daquela época eram mais felizes ou menos felizes? Aí entra uma outra história comportamental do ponto de vista de trabalhador. Banco sempre foi uma coisa que sugou muitas pessoas. Mas hoje, esse lance de metas que você tem que virar uma máquina e coisa, é o que dá todo esse adoecimento à classe bancária, de um modo geral. Procure clínicas para você ver o grau de teor de problemas psicológicos que o bancário de hoje sofre por esse assédio. É muita história, viu, Tarcísio? Entidades, aglomeração de profissionais que querem uma Paraíba melhor, um Brasil melhor. Você sempre esteve ligado, sempre esteve vinculado a isso aí. Né? O mais recente agora é o Fórum Celso Furtado, de desenvolvimento da Paraíba. De onde surgiu? Qual é a ideia de vocês? Estou sabendo fazer um evento aí nos próximos dias. Aonde vocês pretendem chegar? Fala um pouco aí para quem está nos assistindo. O que levou você a participar dessas entidades e qual é o propósito de vocês? Olha, a ideia do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento foi pegar carona no centenário do ilustre paraibano, que foi uma das figuras mais proeminentes. Para quem não conhece, quem foi Celso Furtado? Celso Furtado foi um dos maiores economistas que o país já conheceu. E em governos, naquela época do pré-ditadura, do governo João Goulart,
ele ganhou destaque, depois foi cassado pela ditadura e no exterior como professor nas maiores escolas de economia. Ele foi exilado, foi? Foi exilado. E esse cara ganhou esse destaque todo e que eu acho que ainda é muito pouco o reconhecimento que o país tem para esse cara de Pombal, né? O paraibano de Pombal. Então, há um grupo começou inicialmente com um grupo de economistas, que o presidente atual, o Celso, fazia parte desse centenário do nascimento dele. Do nascimento de Celso Furtado. E eu estava, na época, como vice-presidente de desenvolvimento do Conselho, com a colega Tatiana. Conselho de CRC. Do CRC da Paraíba, e fui convidado para participar dessas reuniões. E a gente começou a estruturar, outras pessoas se somaram, e em 19 de junho de 2019, a gente fazia a Assembleia que instituiu o Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, com 22 associados inicialmente, em sua maioria quase todos economistas, mas gente de várias facetas fazem parte, e hoje com um quadro muito mais ampliado. E o debate lá passa por qual viés, como é que funciona? Tipo assim, vocês debatem sobre o futuro, sobre a atual situação. Qual é o... Se fosse uma empresa, eu perguntaria qual é a proposta de valor. Lá eu pergunto qual é o propósito de vocês chegarem aonde? O que vocês fazem? O fórum tem uma opção de objetivos, e todos esses objetivos, que seria aqui um podcast específico só para a gente falar, são voltados ao desenvolvimento, com a preocupação ao desenvolvimento da Paraíba. O seminário anterior que nós fizemos foi uma proposta minha, que o então presidente Rômulo Polari abraçou, e a gente pretendia, só que coincidiu com o ano eleitoral, e uma das coisas era essa, discutir o desenvolvimento do Nordeste. E o que a gente queria era trazer os governadores, os candidatos e tudo mais para esse debate. E fizemos um ótimo seminário aqui. Não veio, claro, os governadores, porque estavam naqueles prazos de desincompatibilização para se candidatarem nas políticas, mas algumas equipes técnicas, e fizemos esse grande seminário no Teatro Pedra do Reino. Baseado nessa experiência desse primeiro seminário, eu apresentei recentemente, eu digo porque foi a nível de final do ano passado, que eu passando ali na BR-230, eu vi que a água do São Francisco já estava cruzando a BR-230. É ali perto de Cajá, né? De Cajá para cá. Aquele é o eixo que vai até Guarabira? Que vai até a barragem de Araçagi, o açude de Araçagi. Então, a gente começou uma conversa nessa linha e vimos que a água chegou. E daí? Ao longo da calha do canal, por diversos ramais que do projeto de transposição passa por N cidades, até agora a gente só viu a água passar, e a maioria das pessoas só viu a água passar. Então é essa discussão que a gente está trazendo amanhã com autoridades que trabalham com o tema há muito tempo, as secretarias de recursos hídricos dos estados, as companhias de abastecimento de água. Então a gente vai reunir esse pessoal todinho, e o fórum tem esse objetivo de provocar a discussão e buscar, vamos dizer, propostas que tragam projetos estruturantes que aconteçam ao longo da calha dos canais. Quando você fala que tragam projetos, tá? Vocês são mais propositivos. Olha, nós propomos que vocês ali nas margens criem um projeto assim, assim, assim. Ou vocês fazem o estudo de viabilidade, ou vocês já têm. Como é que funciona essa relação entre a necessidade que vocês estão enxergando, que eu sou daquela região, sou de Caiçara, e eu sei o quanto é importante para o desenvolvimento, tá certo? Eu sei o quanto é útil. Agora, se não for bem utilizado, se não for bem, digamos assim, gerido, se não for estruturado, se não for ensinado, não vai adiantar de nada, sabe? Sim. Então, o fórum, ele é mais provocativo, é mais sugestivo, consultivo? Qual é a proposta?
Olha, como eu disse, o quadro associativo do Fórum tem vertentes profissionais das mais diversas, tem boas cabeças pensantes. Nós temos colegas que têm projetos de reuso de águas, nós temos uma série de propositores naquilo. Então, nesse momento, nós somos mais propositores, mas também, dentro dessas proposições, apresentando soluções. O responsável técnico por esse evento de amanhã é o professor Sarmento, que é uma das grandes autoridades do país em utilização dos recursos hídricos e do que se traz o tema da transposição das águas. Então, ele é o coordenador técnico desse evento de amanhã, que vai estar à frente. Essa história da transposição, ela começa muito... Lá no Império. Em 1842 já aparecia na... Quem fez o estudo, hein, a primeira vez? Hein? Olha, o estudo aconteceu com algumas proposituras. Eu tenho até uns dados que, para estruturar o projeto inicial, eu fiz essa pesquisa inicial, que começava com uma discussão que a coisa mais fácil do mundo era simplesmente cavar e desviar a água e jogar dentro da calha dos rios que já existiam, trazer isso ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E não era simples, e nem tinha essa tecnologia naquela época, claro. E essa discussão rolou esse tempo todinho e foi em governos muito mais recentes, aqui não vou citar para não entenderem vertentes políticas. Senão vai dizer que fez, todo mundo tem seu pai, não vamos para essa discussão. Outro vai lá, Então, mas chegou o projeto e o projeto foi executado, né? O que é que o projeto traz no bojo? É que seja beneficiado aquelas comunidades, principalmente do semiárido nordestino, que a finalidade é tornar, vamos dizer assim, viável, através da transposição do São Francisco, o semiárido nordestino. Recentemente, eu participei em Campina de um evento lá no INSCA que fazia algumas discussões nesse sentido. Quer ler mais um verso para finalizar? Quero. Você iniciou... Deixa eu dizer um que eu vi, que eu gostei muito, tá? Que meu advogado dizia, que já está falecido, ele se contava de 12 cabas desse aí, que chama pé quebrado, né? Quando o cara fala um verso pela metade, né? Sim. E esse cara passou e chamou o cara de velho, né? Aí ele disse... Eu admiro a mocidade em não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, mas moço ninguém quer morrer. Só se vive se for velho. É bom ser velho e saber viver, tá certo? Aí foi belíssimo. Mas diga aí para finalizar com conversa. Começamos com verso, vamos terminar com verso, é isso? Você iniciou falando da analogia a uma viagem de trem, né? Nos negócios, as estações. Então eu escrevi recentemente e postei no meu Face: a vida é uma grande viagem. No trem da vida somos apenas passageiros. O bom é aproveitar a beleza da paisagem, das estações, pois tudo aqui passa ligeiro e pouco levamos dessa viagem. A lembrança dos lugares que visitamos, das iniciativas que nos cobram coragem, das pessoas que nos amaram e que amamos, nos preocupamos apenas em levar vantagem. Chegamos com quase nada de bagagem, nada do que ao longo retemos ou acumulamos, na última estação, nada passa na triagem. Na alegoria da vida, uma viagem à reflexão, orgulho, riqueza, avareza, tudo pura bobagem. Só o saber e o amor, o ser e o não ter, nos legarão. Então esse eu termino com essa reflexão poética. E eu termino também, não vou nem me despedir dessa vez, porque achei maravilhoso, eu gosto muito, não sei fazer, mas admiro demais, tá certo? Então, quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado.